Boa noite. Esse é o seminário do aluno André Macedo, da Universidade Estadual do Mato Grosso, UNEMAT. Eu sou o discente, eu mesmo aqui que está falando, André Macedo, e é da disciplina de segurança da computação. E hoje vamos falar sobre protocolos de rede e suas técnicas de exploração e defesa. O docente é o Metusalém. Então vamos para a introdução e vamos falar primeiro o que é o protocolo de rede. Então, para que seja possível uma comunicação entre computadores, é necessário que algumas regras sejam estabelecidas. Então, esse conjunto de normas e padrões, essas regras, que definem como se dará esse contato, e é conhecido como protocolo de rede, esse conjunto de normas e padrão. Então, isso é o protocolo de rede. São os conjuntos de normas que permitem que duas ou mais máquinas conectadas à internet se comuniquem entre si. Funciona como uma linguagem universal. Ela pode ser interpretada por computadores de qualquer fabricante e por meio de qualquer sistema operacional. Vamos voltar aqui, passei sem querer. Os conceitos básicos pode-se fazer pela interface, o peer, pilha de protocolos e arquiteturas de redes, como vocês estão vendo aí. Na interface, define quais serviços são disponíveis entre duas camadas adjacentes. Peer, entidades em máquinas distintas que correspondem a uma mesma camada de protocolo. Então, o que eu estou falando? Esses protocolos de rede, eles são divididos em camadas. E é essas camadas que eu estou falando agora. Pilha de protocolos, conjunto de protocolos utilizados pelas diferentes camadas em um sistema, como TCP, IP, AppleTalk, NetBIOS, etc. E arquitetura de redes, que é o conjunto de camadas e protocolos. Então eu comi o A nesse camadas ali, ó, na arquitetura de redes, mas é conjunto de camadas e protocolos. Isso que é arquitetura de redes. E essas camadas tem a camada de aplicação, camada de transporte e a camada de rede. E a camada de ligação física, que seria o modem. E é isso, é dividido em camadas os protocolos. Na camada de transporte seria o TCP. E vamos continuar com o assunto, para falarmos agora também das técnicas de defesa e exploração. O protocolo de rede. Problema: permitir a comunicação entre entidades de diferentes sistemas. E a solução: criar convenções de quando e como se comunicar. Entre aspas, falar em um mesmo idioma. Isso é protocolo de comunicação. Então, quando acessamos a rede, por exemplo, eu acesso uma rede Wi-Fi, rede móvel, então eu estou acessando a internet, eu estou vulnerável a qualquer ataque por malfeitores, mal intencionados. E eles podem furtar meus dados, fazer uso indevido de recursos, varredura, interpretação de tráfego, exploração de vulnerabilidade. Então, ou seja, eu estou vulnerável a isso. E sempre vai ter mal intencionados, né? E o mais perigoso e o que mais fazem é o ataque de negação de serviço. E vamos falar dele agora. É quando um atacante pode usar a rede para enviar grande volume de mensagens para um computador, até torná-lo inoperante ou incapaz de se comunicar. Ou seja, ele, por exemplo, ele pode me enviar várias mensagens, muitas que vai fazer que torne o meu computador inoperante. Ou seja, o cliente não vai poder acessar o servidor. E existe também o ataque de força bruta e o ataque de personificação. Mas vamos dar mais destaque ao ataque de negação de serviço. Vamos seguir com o assunto. Mas como se defender desses ataques, né? Por exemplo, do ataque de negação de serviço, que torna o seu computador inoperante, né? Para isso existem as medidas preventivas e as medidas reativas. As preventivas já se falam, né? É como se fosse uma vacina, né? Que vai prever. Mas
elas podem ser muito caras, né? E aí fica inviável para o cliente. Enquanto que as medidas reativas, elas podem também ser trabalhosas e críticas, no sentido de que devem ser realizadas o mais rapidamente possível. Por isso seriam trabalhosas. Caso esteja sendo atacado por um atacante com o objetivo de negar meus serviços, a medida reativa é trabalhosa porque eu teria que rapidamente já trabalhar nisso o mais rápido possível para que os danos não sejam muito grandes. E então tem que estar preparado para isso, né? Então, vamos falar das medidas preventivas mais agora. Medidas preventivas envolvem eliminar a possibilidade da ocorrência de ataque DOS, ou possibilitar que potenciais vítimas resistam ao ataque sem que neguem serviços a seus verdadeiros clientes. Com as medidas preventivas você pode prever os ataques sem negar os serviços aos clientes. O seu cliente vai poder continuar usando o servidor ainda. Mas como eu já disse, isso pode sair muito caro, porque com a negação de serviço pode envolver o aumento de recursos ou policiamento de recursos. Isso acaba saindo muito caro. Então vamos falar das medidas reativas. Elas são classificadas de acordo com o mecanismo de detecção. Existe a detecção de padrões, detecção de anomalias e detecção híbrida. A detecção de padrão, as assinaturas previamente conhecidas de atacantes são comparadas com as assinaturas dos pacotes que estão chegando. E nas detecções de anomalias, o comportamento atual do sistema é comparado com o modelo de comportamento em condições normais. E a detecção híbrida, o nome já fala, é híbrida. Ela utiliza tanto da detecção padrão, tanto como a detecção de anomalia. Existem mais medidas de defesa para esses ataques. Elas podem ser tomadas após a detecção do ataque. Elas envolvem filtragem de pacotes, pedido de mais banda para suportar o ataque. Esse pode ser chamado como black holing. Ela é bastante usada. Ela consiste em bloquear todo o tráfego de um determinado servidor, redirecionando o tráfego por exemplo, um buraco negro, onde tudo vai ser descartado. Só que tem um problema com o black holing, porque quando ele usa o black holing, o cliente também fica... Ele não pode operar no servidor também, tanto quanto o atacante. Os dois ficam sem poder usar. Existe também Existem também os roteadores. Eles podem funcionar como uma primeira linha de defesa, pois possuem listas de controles de acesso que podem ser utilizados para deter ataques de negação de serviços simples, tais como um ataque de inundação por ping, filtrando protocolos não essenciais e endereços IP inválidos. E existem também os sidecooks e os firewalls. Vamos falar dos sidecooks primeiro e vamos finalizar depois com o firewalls. No sidecooks é uma técnica-chave na prevenção contra sign flood, que seria inundação sign, que utiliza técnicas criptográficas para proteger os sistemas. Essa técnica foi criada em 1996 e está presente no Linux, apesar de não ser habilitado por padrão. E para finalizar, firewalls, que pode ser um mecanismo de defesa eficiente na defesa contra ataques de inundação SAI, porém não muito eficiente na detecção de ataques DDoS mais sofisticados. E com isso finalizamos o nosso seminário. Muito obrigado.